Olá, pessoas, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Que Troço é Esse? Eu, Leandro. Magali? Tudo bem, Magali? Tudo bem, Leandro? Você viu que o cenário tá novo? Sim, sofá novo, hein? Eu adorei, tá bem gostoso, hein, gente? Esse aqui é o novo formato nos nossos episódios, que vai ser aqui no sofá, né? E hoje nós recebemos, nesse segundo episódio deste ano, né? Tivemos outros episódios, mas Sim. foram gravados ano passado. Mas esse aqui é o segundo. Nós estamos recebendo Fernando Farias. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Tudo Tem jóia? gente que me chama de Rodrigo Wilbert também, que ajuda. Ah, tá. Ah, sim, ajuda. Eu me confundi um pouco também. Sim, Quando você Isso entrou. acontece, isso acontece. Quando você A pessoa entrou. fala, nossa, jurava que era. E preciso explicar pra pessoa, né? Uhum. É muito bom explicar. A explicação é ótima, gente. E aí, pessoal, então a gente, agora, antes que eu me esqueça, a gente vai. É porque eu já ia dar um puxão de orelha nele, tá? Nós vamos. Temos uma coisinha para você, mas antes, aqui embaixo, ou em cima, não sei onde é que a gente coloca, já nem sei mais. Aparecerá por O aqui. pessoal da edição se vira. Sim. O pessoal da edição vai colocar em algum lugar aqui as nossas redes sociais, tá? Para que vocês possam ir lá, dar um like, fazer inscrição. Sabe, Fernando, o que acontece? O pessoal às vezes assiste os episódios, mas não se inscreve. E aí, a gente sempre fala Tá assistindo de graça já, né? assim de graça. Pô, não custa dar um cliquinho ali, né? Pode ativar o sininho. Ô, gente, ô pessoal de casa, ajuda o pessoal aqui, né? É. Toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, sai um novo episódio. E por isso que é importante você se inscrever, porque aí vocês vão estar, Antenados, né? Vão ser avisados. né? Fica sabendo quem que vai vir, quem que, Tá? né? Apesar que a gente manda todo aquele Sim. semanalmente, mas Enfim, né? se inscrevam lá, por favor, tá? Uhum. Magali, agora é com você. Temos aí um presentinho. Sim. Um presentinho. Eu vim só por causa do presente. Tá vendo, pessoal? Você acha que vim por vocês? O Não vim. episódio acabou agora, então, né? É. Vamos embora. Vamos assim, né? Vamos ver. Uma lembrancinha do nosso programa. Que você já pode usar, tá? Que você já pode usar. Eu sempre Olha. falo que a Magali era muito caprichosa. Ela vai Gente, lá. que chique, muito chique. Ah, que bonitinho. Tenho gostado. Pegamos aí a foto do Rodrigo Hilbert. Quem que. É assim. Foi isso mesmo. Pegamos. Pegamos. Rodrigo, olha, se quiser um igual. Vai ter que vir aqui. Gente, que venha. Vamos falar, Fernando Farias voltou no programa aqui. Não, põe água pra ele ali. Deixa eu botar. Gente, Você quer- muito vai querer, fofo. Vai querer água? Eu só tenho uma reclamação. Eita, qual que é? Porque o Juan ganhou um boneco, né? Então, É Tá, mas aí explica. cadê o nerd que gosta de boneco, action figure? Não, Cadê mas- o meu? Não, mas temos uma explicação, gente. O que acontece? A ideia era todo mundo ganhar um boneco e uma caneca. Só que para fazer o boneco, demora muito. Eu jurava que você ia falar, só que é a coisa do ser caro, né? Não, A coisa do economizar. Então a gente. é que é um processo criativo, é feito artesanalmente, e aí o rapaz não dá conta. E às vezes a agenda complica. Então, olha, eu só consigo esse sábado, aí não dá tempo de Sim. Mas tô brincando, tá, gente? E o Juan. Já adorei o presente, em já. cima. O Juan avisa a gente em cima. Coitado do Puxão de Juan. orelha no Juan. Estamos aqui falando mal do Juan. É maravilhoso, né? Obrigado, Juan. Obrigado pela oportunidade, Lindão. Mas O Juan ele é eu tudo. fiquei responsável pela primeira pergunta. Vamos a E ela. essa primeira pergunta é a pergunta, assim, que quando eu vi, eu falei, amei, porque sempre eu falo isso, né? Me diz uma coisa, Digo, até né? duas. Mas vamos lá, eu vou usar aqui, ó. Que troço é esse de que um artista não vive sem arte? Já começou com essa. É porque, pra mim, a arte e o que a gente trabalha tem tudo a ver. Você sabe que não, por acaso, Magali, eu tenho muitos amigos que eram atores que se tornaram psicólogos, conheço psicólogos que se tornaram atores. Eu acredito que tem a ver com o nosso objeto de estudo, que é a máquina humana, né? Sim. Então, acho que daí que vem as nossas proximidades, né? A filosofia, as questões Sociologia. inteligíveis, aquilo que não é tangível também, né? Então, eu acho que é isso que nos aproxima de alguma forma, né?
Cara, agora que trouxe isso de arte, né? É uma ótima pergunta, assim, porque eu não sei. A gente é picado por um bichinho ou dentro do ventre ou logo nos primeiros dias, e isso nos acompanha, né? Eu tive o prazer de conhecer de perto a Fernanda Montenegro. Uhum. E tem uma coisa que ela fala, não é novidade também, ela já falou isso em vários lugares, assim, que eu tive a honra de ouvir a mulher falando ao vivo. Sempre perguntam pra ela, o que você diz pra quem tá começando, né? O que você tem pra dizer, assim? Desista. É sempre que ela fala. Desista. Vai tentar ter uma vida normal, vai lá, entrar numa empresa, né? Compra o seu apartamento, cria os seus filhos, vai ter uma vida comum, cresce numa multinacional, sabe? Agora, se um dia você perceber que você não vive sem isso aqui, sem a arte, aí você volta. E aí, ela tá dizendo justamente sobre essa coisa que a gente, cara, não vive sem. Período da pandemia, eu tava falando para vocês, né, antes da gente entrar, de coisas que a gente tentou fazer durante durante a pandemia, durante o isolamento, porque muitos artistas, não só eu, né, mas a gente foi adoecendo, a incapacidade da gente se expressar da maneira que for, nos adoece, é uma coisa, assim, realmente inexplicável, eu não sei que troço que é esse. Nada, que isso. Eu acho que essa vontade você me interromper num momento tão bom, né? Eu ia pensar. A ideia é essa. A ideia eu acho que tem a ver com essa busca de propósito, sei lá, eu trabalho muito com humor, né? Sim. E as pessoas acham engraçado quando eu digo que eu levo o humor muito a sério, porque eu respeito quem faz arte pela arte, tá tudo certo, não tem nenhum demérito nisso, não acho que a gente tem que fazer a complementação da arte, os braços da Vênus de Milo, a cueca de Davi, sabe? Mas eu não consigo pensar no fazer artístico sem algum propósito de transformação atrelado. Acho que talvez por isso que a gente faz tanto trabalho social também, sabe? Por isso que eu sempre direciono, sempre tem, mesmo através do humor, sempre tem uma questão atrelada de reflexão social, sabe? Porque acredito que a arte, para além da construção da cultura, ela tem uma força motriz de transformação muito grande também, sabe? Então, tentando amarrar, que era justamente essa pergunta que eu ia fazer. Né? Porque você usa o humor como uma ferramenta para outras situações, para projetos sociais. Inclusive, você faz parte de Doutores da Alegria? Já fiz muito trabalho em palhaço, né? Palhaçaria, né? Palhaçaria, né? E o que você... O humor, ele... Você tá até contando aqui pra gente uma história do ônibus, né? Onde você tava lá brincando, né, com as pessoas. Você tava com o nariz, né? Sim, no metrô. Tava no metrô. No metrô que você tava brincando. Nossa, que mentira que foi essa que eu contei, que eu não lembro agora. Então, mas pelo que deu pra entender, parece que o humor, ele tá em você em qualquer lugar. Né? Porque você já chegou aqui brincando, né? Você já chegou aqui brincando, você já falou... Você... Gente, se vocês pudessem ver os bastidores. Tem muita coisa assim que... E a gente... E o humor parece que é uma forma de você se comunicar. Muito. Isso desde muito cedo. Então, talvez, de novo, tentando amarrar, né? Tentando responder já as duas perguntas numa só. Eu acho que muito do que me move, que trouxe essa possibilidade de tocar e transformar o outro, sabe? E aí, dentro disso, tem várias histórias sobre isso, enfim, mas principalmente no humor, eu fui uma criança muito perigosa, porque eu muito cedo descobri que as pessoas riam de mim. E fazia o quê? As pessoas riam de mim. Mas... Não, de que eu era engraçado. Ah, tá. Hoje adulto nem tanto, né? Mas eu percebi que eu fazia gracejos e as pessoas riam.
E isso a criança ter essa consciência é muito perigoso, velho. Porque isso vira ferramenta, né? Isso vira arma. Eu já desmontei vários professores, assim, de estar em enrascadas e escapar por meio do humor, por meio da piadota, né? E aliviar aquilo. Então, eu muito cedo tive esse prazer de saber que as pessoas estavam rindo por minha causa. Uhum. Eu lembro de ter uma brincadeira idiota de quando a gente era adolescente no colegial, que eu descia no intervalo e eu caía no meio do pátio de propósito. Porque o pátio inteiro desabava pra rir, né? Apontava o dedo e tal, não sei o quê. Gente, é tão babaca isso, porque eu avisava um amigo e a gente se divertia horrores só da gente saber que aquilo foi montado. Olha o tamanho da bobeira disso. Eu sei lá, esbarrava numa cadeira. Falava, você vai lá, deixa uma cadeira, deixa uma carteira, deixa alguma coisa assim, que eu vou esbarrar no negócio, né? E esse prazer do riso, de ter causado o riso. Mas depois o pessoal ficava tirando sarro de você porque você caiu? Exato. Eu ficava, nossa, você viu o capote do Fernando? Nossa, meu, não sei onde eu tava com a cabeça. Sabe? Ou seja, você já atuava. Eu não dizia, eu já atuava. Eu não contava pra ninguém que era montado. Era eu e esse amigo que sabia. E você ficava de boa depois, assim? Porque a minha diversão é saber que que era forjado, que eu provoquei o riso. Ai, que pinga. Tem que ser artista, né? Parafuso faltando. É interessante, parece que o artista, ele é um transgressor, né? Muito. Ele tá nesse lugar da transgressão, de você fazer a coisa diferente, você até brincou ali, a gente tava falando do cara do metrô, né? Que você... Quer que eu conte essa história? Conta a história, por favor. Verdade. Estamos falando dele. Melhor, né? Como eu faço muito trabalho social com palhaço, né? Já fui muito pra rua. E nesse dia, se eu não contei pra vocês, nesse dia eu botei eu tava péssimo. E geralmente o humor também me cura. No dia que eu não tava legal, botei uma placa escrito Nico, que é o nome do meu palhaço, né? Nico, o resolvedor de problema. Me conta o seu problema, né? Tava na plaquinha. E eu tive várias conversas na Paulista com pessoas aleatórias, assim. A pessoa chegava assim? Chegava e conversava comigo, falava de um problema. Eu tenho um irmão doente. Eu tô com dificuldade de arrumar emprego e tal. Tinha gente com coisas menores. Minha vizinha é fofoqueira. Coisas todas elas, assim. E eu dava conselhos, às vezes eu conversava normal, quase uma terapia, né? Sim. Às vezes eu dava algum conselho verdadeiro. Era eu mesmo ali, dando conselho. Às vezes eu fazia uma brincadeira, uma piada, dava um outro ângulo pra coisa. Enfim, foi um dia muito gostoso, assim. E eu sempre ia de palhaço montado, saía de casa montado, pegava ônibus, metrô, a coisa toda, voltava o mesmo caminho montado. Eu montava e desmontava na minha casa. Então não parava, né? E aí eu tava no metrô, tava um dia meio chuvoso, tava voltando com um guarda-chuva na mão. E eu entrei, brinquei com as pessoas no metrô, e aí tinha um rapaz imenso, bem forte, assim, com o bração cruzado, uma cara feia, e aí isso é imã pro palhaço, né? É onde a gente vai, na cara amarrada. E eu brincando, conversei com ele, não respondia, fez assim, falei, bom dia, ele fez assim e tal, muito sério. Aí eu apoiei, eu cansei, já tava o dia todo na Paulista conversando com o pessoal, né? Eu apoiei com o guarda-chuva, que ele tem um ganchinho na ponta, né? Apoiei no ferro. E acho que eu soltei o peso, tava cansado, e o guarda-chuva quebrou, fez um estalo. E aí o vagão inteiro olhou pra mim, né? Aí eu falei, vocês viram só olha aqui? Indelével! Estático, o bichinho nem piscou, olha o queixo do Superman dele, ó. E aí, cara, aí ele riu. E a gente tava falando disso por conta do erro, né? De como o erro é tudo pro palhaço, né? Talvez se não tivesse quebrado o guarda-chuva, eu não teria acessado ele, né? E aí ele riu. E aí a partir daí eu comecei a conversar com ele. Então esses presentes do riso, né? E ele provavelmente tava com mais medo do palhaço do que... não queria dar abertura, né? Porque, pra onde vai? Vai me zoar, né? Sim. Eu tenho um trabalho muito de escuta devolutiva, sabe? Quase um psicólogo. Pra você ver como a gente tá aproximado.
Eu não acredito muito no lugar do escárnio. Para mim, para escancarar o opressor, a gente vai que vai, sabe? Mas eu não acredito muito no escárnio de quem tá nivelado com você, sabe? Eu não tenho por que criar. A gente chama isso de humor fácil, né? Uhum. Você cria um alvo aqui, vamos rir dela. Uhum. É um caminho muito. Acho baixo no pior sentido, sabe? Sim. Então, mas as pessoas têm medo desse lugar, né? Sim. De que você vai abrir espaço e aí vai me zoar. Sim. Né? Stand-up tem feito isso, né? Na realidade. Tem medo do erro. Tem a medo sociedade do assertivo, né? Sim, que não pode errar. Da exatidão. Transformar, desculpa, Leandro, mas transformar esse erro em algo de humor, que eu falo que é uma ferramenta para... Eu falei até errado para você, do projetos sociais, não, mas para uma crítica reflexiva, justamente nesse sentido de que você pode errar, você é humano. Exato. Você é humano, você isso cria ponte, é muito louco, né? Porque quando a gente percebe que, olha, tá tudo bem errar aqui, você cria uma ponte, olha, ele errou, caramba. E é interessante quando você fala assim que você escuta e dá essa devolutiva, né? Porque o que você escuta provavelmente é esse tropeço que a pessoa... a gente tá aqui com a lupa aqui procurando, né? Procurando a falha. Aquilo que nos caracteriza como humanos, né? É isso que eu tô buscando. Tem aqueles palhaços que eu acho muito engraçado, aqueles que ficam na rua e que ficam imitando os gestos das pessoas. Né, que tem vários vídeos assim, e é engraçado, né? Ele se coloca de lado a lado com a pessoa e imita certinho o jeito, o gesto. E ali revela tanto, né? Porque é um não dito, tá ali explícito. Exatamente, e todo mundo, ficam plateias ali olhando para ele entrar em cada pessoa um personagem. E a gente até estava falando, né, do livro do Christian Dunker, né? Sim, referência, inclusive. O Palhaço e o Psicanalista, né? Onde ele fala muito nesse livro dessa escuta. Essa escuta que o palhaço tem e que o psicanalista tem. Que pega justamente essa coisa desse mal-estar, né? Entre as pessoas que... O Tebas fala uma coisa muito interessante que eu tenho desdobrado isso, sabe? Principalmente quando eu vou dar aula, assim, é uma das primeiras coisas que eu falo, que eu reproduzo, né? Que ele fala de como a gente é encaminhado para exatidão, né? Então você faz todo um ciclo acadêmico, desde o primário, ensino médio, faculdade, tal, tudo preparando a gente para o mercado de trabalho. E aí, no mercado de trabalho, você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro, você tem que ser o mais incrível, você tem que ser muito assertivo, você não pode errar. E aí, cara, vai criando pessoas adoecidas, cara, porque se você chora, você é fraco, se você ri, você não está levando aquilo a sério, né? Então, a gente, não por acaso, as pessoas que vão despertando vão buscando lugares onde elas podem ser menos cartesianas, né? E a arte tá desumanizando. Exato. Desumanizando a arte. E a arte dá esse lugar. Exato. A arte é um lugar que ali parece que você está um pouco livre do julgamento, né? Desse julgamento quadrado dessa coisa que a sociedade... E é bem sufocante esse lugar onde você tem obrigatoriedade da exatidão, né? Quem é exato, pelo amor de Deus? Exato pra caramba. Nem os grandes nomes, cara, que a gente conhece, das linhas de pensamento mais respeitadas, né? Até esses caras tinham incoerências. Quem somos nós, né? Então. Sabe? Aliás, a incoerência, isso é uma coisa que a gente tá... Inclusive, a gente discute muito isso, né, Magali? Essa coisa de como que nós somos incoerentes, como nós somos divididos e contraditórios, e isso nos faz humanos, né? E muitas pessoas esperam da gente, não dos psicanalistas, mas das pessoas, né? E esperam que a pessoa seja coerente com seus atos, seja coerente com a sua fala. Isso é uma utopia, né? A gente tenta. Às vezes consegue, na maioria das vezes não tanto, né? Verdade. Não consegue. Eu mesmo, né, posso falar por mim que, você pensa uma coisa, depois você pensa diferente. E é legal pensar diferente. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Né? Do que ter
aquela coisa rígida, né? Uhum. É... Eu jurava que você ia continuar a música. Ah, é? Não. Teve aquela velha opinião. Nada sobre Gente, eu sou Aí péssimo. eu já ia falar, não, a letra não é essa não, mano. Eu não me arrisco porque é capaz de eu errar a letra. Eu sou péssimo de música, de cantar, né? Uhum. Mas de dançar, você dança? Canto, danço e represento. Mentira. O meu boss na arte é música. Eu sou uma pessoa pouco musical, assim, na vida já. Eu não consigo, como minha cabeça é muito agitada, eu não consigo estudar ouvindo música. Eu preciso de... Inclusive, eu tô escrevendo, cara, não fale comigo. Então, ou eu vou escrever o que você está falando, ou eu tenho que parar, te escutar, sabe? Então, eu já não sou uma pessoa musical, assim. Sei lá, a não ser que seja uma tarefa, tipo, fazer faxina em casa. Aí eu vou colocar uma musiquinha, entende? Mas são momentos muito pontuais. Assim. Às vezes eu tenho um dia, e tal, cara, que saudade de ouvir Titãs, coloco lá, sabe? Mas aí isso se... Porque é um espelho também, né? Isso se desdobra pra arte também. Sim. Então cara, minhas maiores dificuldades sempre foi coisas de dançar, cantar em público. Eu não canto nem a pau. É karaokê e tem que estar calibrado, senão. Porque você é multifacetado, né? Você já trabalhou com palhaço, roteirista, produtor, diretor de atores, né? Tem um monte de coisas que Faço você Uber faz, também. né? Faço Uber Faz também, né? Vende coisa na Paulista. Assim, tanga. A gente viu que você tem um grupo chamado Caos. Grupo Caos. Por que esse nome, Grupo Caos? Uau! Caos, quando a gente começou com tudo, não tinha pretensão de fazer o grupo, de ser a produtora que é hoje, não tinha nada disso na cabeça, né? Como a maioria das minhas coisas, assim, não planejo quase nada. Não, uns 15 anos, é isso? Vai fazer 15 anos, vai debutar esse ano, em maio, dia 4 de maio. A gente fez um evento lá em Taboão, né, minha cidade. Eu botei um notebook embaixo do braço, emprestado. Peguei um notebook emprestado de um amigo. Baixei um monte de imagem lá do Google. Então, pirofagia, palhaço, banda. Baixei um monte de coisa da internet. Fui lá, de camisa, tudo bonitinho e tal. Oi, tudo bem, Márcio, tal. Trouxe aqui uma proposta de um evento pro seu espaço. Olha, claro, vamos aqui no meu escritório, vamos conversar. Abri lá o notebook, esse aqui é o último evento que fizemos na Barra Funda. Cara, com imagem que eu peguei na internet. Tem um amigo meu, Danilo, que ele fala: Fernando, você tem uma imensa capacidade de vender o que não existe e entregar. E eu entrego, cara, é um negócio impressionante, assim. Às vezes eu nem sei muito como é que eu vou fazer. Mas eu apresentei aquilo pra ele sabendo, cara, eu consigo construir isso aqui. A ideia tava concreta na minha cabeça. Ele, legal, vamos testar. Eita. Comecei a ligar. Tava louco por um não, né? Comecei a ligar pra todo mundo. Na época não tinha WhatsApp, ia facilitar pra caramba, né? Comecei a ligar pra todo mundo. Você conhece um artista circense que faça isso? Tô procurando um pirofagista. Juan, me ajuda com isso. Eu tinha alguns amigos ali próximos, né? E a gente fez uma miscelânea artística nesse bar. A ideia era descentralizar. Eles já tinham apresentações artísticas lá, mais musicais, né? Mas a ideia era a gente descentralizar um pouco a arte. Então, vários focos de arte acontecendo nesse bar. Tirar do palco, sabe? E aproximar. Então, as pessoas às vezes não esperavam. Vinha um pirofagista do meio da praça e fazer o show dele no estacionamento, que tinha a sacada. Aí o bar inteiro veio pra sacada. A gente começou a movimentar, né? Tinha um desfile de artes plásticas. Então eram artes impressas, vinham as pessoas montadas e desfilavam com o negócio. A gente fez projeção de cinema em uma tela viva. Levou um lençol, chamei as pessoas do público, as pessoas tinham que segurar o lençol para as demais assistirem o filme. Então era essa miscelânea e a arte acontecendo através do contato com o público. O público era um agente participante do ato artístico, né? Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Porque quando eu fui pensar no nome disso, eu falei, cara, que nome que eu vou dar pra isso aqui? Aí pesquisei lá um monte de coisa, fui na mitologia grega, etc e tal, egípcia, pensei em vários nomes, eu falei, não, esse nome é muito difícil, não, esse tá muito erudito, né, a gente tava falando disso agora. Tem que ser uma coisa mais, Taboão da Serra, né? Pelo amor de Deus. E aí, cheguei na palavra caos, na mitologia grega. E aí foi que... Porque pro grego,
o caos ele era uma entidade não consciente, o que é muito incomum, porque eles têm aquele panteão de deuses super humanizados com seus defeitos, suas qualidades, né? E pensar numa entidade não consciente, falei, nossa, cara, que interessante isso. O grego acredita, o grego antigo, né? Não sei hoje como é que é lá, faz tempo que eu não vou na Grécia. Que o caos é de onde tudo parte e para onde tudo volta. Ele é o epicentro de todas as coisas. Então, primeiro há caos, depois as coisas entram em ordem, né? E para surgir caos de novo. É o Big Bang, né? Sim. Uhum. Então é o princípio ativo do universo e de todas as coisas. E, pô, quando a gente fala em arte, o que é arte se não um caos, né? Você tem aquele bagunça de ideias, você ordena num roteiro, numa pauta, né? Pra ir virar caos de novo, isso aqui que a gente tá fazendo, né? É um lugar não mapeado. A gente não sabe o que vai acontecer nessa conversa, né? Não sabe mesmo. Então as coisas entram em caos e entram em ordem de novo. E aí, quando eu vi isso, meu parceiro na época, o Edson, falou: não, mano, caos é uma palavra ruim, velho. Isso não vai pra frente, não, mano. Galera, se fala em caos, tipo o caos do trânsito de São Paulo, né? Coisas caóticas. A gente tem uma coisa cultural. De algo muito de denotar ruim, algo ruim, bagunçado, mas não necessariamente, porque cai de novo na questão do erro, né? Sim. Só não está no controle. Isso não é um problema. Não é um problema não estar no controle, né? Não é um problema. Porque hoje o que mais a gente pega que você olhou clínica? pra mim? Por que a gente pega na clínica? Hoje por causa disso. Ansiedade. O que é ansiedade? É você querer controlar tudo. Antecipar o passo. Antecipar o passo. De coisa, cara, o que é a vida, senão um amontoado de coisas absolutamente incontroláveis. Tá, gente. Quem não é, né, nesse momento? Nossa. Essa coisa do controle é uma coisa... É tão ilusório, né, de você querer... E você achar que você pode... que tudo... lógico, você tem que planejar. Né? Você tem que planejar. Em boa medida. Essa conversa aqui foi planejada, né? Sim. Mas já, aí houve o caos, né? Nós saímos da pauta, aí voltamos de novo. A Magali, ela é essa agente da ordem, né? Ela que me chama a gente pra conversa de novo. Eu saio da pauta, aí ela... Vamos... Mas eu gosto do caos. Mas tá aberta ao caos, né? E eu acho que a questão é essa. A questão é a gente tá aberto a... Porque o caos, ele vai... E aí, enfim, voltando um pouco Agora é ele. Eu gostei, agora sou eu. Eu sou caótico pra caramba, eu vou vendendo uma coisa na outra. Eu comecei a ir atrás aliás, fui pesquisando e aí chegou em mim a teoria do caos. A teoria do caos, ela contrapõe um pouco a teoria de destino, né? Uhum. Então, nada está escrito, nada está posto. A brincadeira da pedra no lago, né? Você joga uma pedra no lago, ela vai ressoar. É o bater de asas da borboleta. Então a borboleta vai bater asas levemente aqui e vai causar um furacão do outro lado do mundo. Uhum. Então, cada pequena escolha que você tem vai reverberar em várias outras possibilidades. Você vai fazer novas escolhas que vai reverberar de novo, né? Então, o caos é isto, né? Então, a teoria do caos, junto com o conceito dos gregos de caos, junto com a minha caoticidade natural... E eu sou apaixonado por borboleta desde pivete, assim. Eu sempre fui um bicho que me atraiu muito. E aí quando eu vi a borboleta, eu falei, gente, é um sinal divino de sei lá, estava escrito nas estrelas, né? É meu destino. A teoria do caos é meu destino. Paradoxalmente falando. Mas aí, cara, caos me pareceu tipo a palavra exata da minha vida. E eu falei, cara... E aí o evento chamava Caos, né? Esse evento que a gente fez. O nome era Caos. E aí, como este evento virou depois... O cara adorou. Sim. Continuou lá, depois eu contei pra ele, tá? Isso não é uma surpresa pra ele não, se ele assistir. Contei pra ele que eu cheguei lá sem ter nada. Ele, cara, menino, você é doido. E aí a gente ficou lá um tempo com esse evento, rolava uma vez ao mês. Depois ele quis, vamos testar uma coisa menor? Porque a gente movimentava pra caramba, né? Ele gostava muito de stand-up, que eu comecei fazendo lá também. Falou, vamos fazer uma noite de stand-up? Você já fez? Já fiz muito. É difícil, né? É uma linguagem diferente. Cada linguagem vai ter as suas dificuldades, suas facilidades, né? E aí vem de encontrar o perfil do humorista também. E você lidava com a plateia também? Também, cara, muito texto que ninguém ria. Teve uma vez que eu peguei o microfone, cheguei no palco,
peguei no microfone, boa noite. Chegou uma galera, estourou aqueles negócios de serpentina. Feliz aniversário! Mas do lado do palco. E uma gritaria, e aí eu brinquei com eles, ninguém ouviu, o povo não tava nem me vendo no palco. Eita, nós. E levantou um, abraçou e derrubou cerveja. Gente, eu falei, caramba, eu saí do palco, eu não consegui fazer. Eita. Nossa, isso me arrebentou. Eu novinho, devia ter meus 23 anos. Aquilo me arrebentou. Falei, cara, não dá. Que é de novo o erro. Tá? Eu não soube lidar com o erro ali. Né? Com o imprevisível, com o caótico. E às vezes a gente não vence mesmo, né? Tá não bem, vence. Tá tudo bem. Às vezes não dá. Mas tá se sentindo julgado ele. É comigo isso? Vão levar isso pra terapia, não? Cada coisa que ele fala. E aí. Aí, cara, esse virou a gente foi desdobrando, né? Então fez isso. Depois a gente criou o Gargalhando, que era um espetáculo multi-humorístico, era um panelaço. Então a gente fazia muito jogo de improviso com a plateia, fazia sketches de humor com personagens, tinha stand-up também. O Gargalhando ficou uns 3 anos em cartaz girando em São Paulo, assim, fomos na Mata Café, de Orleans, enfim. Foi quando a gente saiu, né? Foi o êxodo. A gente saiu do tabuão e começou a ganhar o mundo, né? Tanto que a brincadeira que o Thiago Ventura fala, que a gente usa também, né? Do tabuão pro mundo. Corta pra gente ganhando um prêmio na Itália com The Walking Gay, né? Então, tipo, fomos longe mesmo, né? Então a produtora virou o nome da produtora porque esse foi o evento que startou e a coisa foi contínua. A gente foi pausar, tipo, pós-pandemia, assim. E a produtora hoje você faz várias coisas. Tem várias frentes. Várias frentes agora, não é só um... Porque a gente começou com espetáculo, né? Com show, aí fizemos muito evento empresarial, que teve uma época que era o que mais nos sustentava, assim. Caímos no audiovisual, que é a minha formação, né? E aí desde então estamos aí, fazendo um monte de coisa. O The Walking Gay. The Walking Gay. Também faz parte do grupo Caos? Também é do Caos. Eu acho que foi o primeiro projeto de maior relevância, assim, porque movimentou muita gente. Foi a primeira vez na produtora que eu tinha uma equipe de 80 pessoas, assim. Ela foi considerada a melhor série de direitos humanos, né? Em defesa dos direitos humanos. Foi esse prêmio da Itália. No Apulia Webfest. É um festival internacional só de webséries, né? E a gente, antes disso, já tinha sido indicado em um monte de coisa, não ganhamos nada, batia sempre na trave. E aí, cara, só que eram indicações, assim, eu costumo dizer que era pra ser esse o primeiro. Porque a gente era indicado melhor vinheta, melhor direção, eu como melhor ator de comédia, porque eu protagonizo a série também. Aí teve um outro ano que foi melhor elenco de comédia, que aí foi a galera toda. Melhor roteiro, melhor ideia original. A gente tinha indicações muito interessantes, assim. Mas, cara, melhor série em defesa dos direitos humanos. Nossa, assim, quando a gente ganhou, eu falei, cara, esse tinha que ser o prêmio. E como o que tratava, assim, porque o nome é sugestivo, né? Mas qual que é o que você quis dizer ali? Isso é legal perguntar o que você quis dizer, né? Claro, pro pessoal ir assistir, né? Tá no YouTube. Tá no YouTube, The Walking Gay. Tá inacabada porque foi interrompida pela pandemia, né? Tá. Já eu falo um pouco sobre isso. Cara, era um momento da produtora que a gente tava querendo há muito tempo fazer sketches de humor pra internet, né? Isso foi, princípios do Porta dos Fundos, assim. Porta dos Fundos nem de perto era o que virou hoje, sabe? A diferença é que Porta dos Fundos já começou com atores muito consagrados, né? Com grandes roteiristas, com a galera que dominava a internet. A gente era qualidade lá em cima, né? A gente era um monte de bunda querendo fazer o negócio, né? E a gente começou a rodar várias sketches de humor. E a gente fazia reuniões na Praça Roosevelt. Eu lembro com muito carinho disso. A gente sentava lá no chão mesmo. Às vezes comprava umas coisas no mercadinho ali, sentava no chão da Praça Roosevelt, logo depois da revitalização que teve lá. E ali a gente tinha as nossas ideias, né? Brigando com os barulhos alheios ali, com o cara vendendo a pizza de R$10, que era só a massa e 2 calabresas em cima.
E ali a gente tinha ideias, a gente ia discutindo e tal. No meio dessas ideias, antes de ir para uma dessas reuniões, eu tinha postado uma charge no Facebook que era um rapaz com uma placa, né? Orgulho hétero. E aí tinha um cara no fundo falando, orgulho de quê? Tá tão sacrificoso assim? Tá tão dificultoso, aliás. É tanto sacrifício assim, né? Eu postei isso. Aí uma menina comentou embaixo assim, orgulho mesmo. Ele deve ter seus 19 anos assim. Uma mulher. Orgulho mesmo de ser hétera mesmo, porque o mundo está virando gay, porque não sei o quê. Eu falei, moça, você tá vendo muito The Walking Dead, você acha que é vírus, assim, a pessoa tá espirrando e tá virando gay, menina? Calma. E isso me deu um estalo, né? Cheguei na reunião, falei, cara, e se né, a gente tivesse um surto de uma afetividade feito The Walking Dead, assim. E a galera rachou o bico, a gente já começou, dali já saiu umas 10 cenas ali, que a gente começou a especular possibilidades, né? E aí, obviamente, o grupo já era engajado em questões de usar o meio o humor como ferramenta para despertar reflexão, sabe? Então a gente já estava ali tratando de feminicídio, de machismo, de questões sociais por meio do humor, né? A gente já estava muito ácido logo no começo. Talvez isso que reteve um pouco o nosso desdobrar, né? Então, a coisa da oportunidade da crítica à LGBTfobia, junto com a piada, né, de que os homofóbicos acham que se vira viado um tossindo do lado do outro, a gente falou, cara, esse é o caminho. Fizemos um piloto. E aí ia ser só um vídeo. Como a gente tinha várias sketches, ia ser só mais um vídeo de humor. Uhum. Só que, cara, bateu assim 8 mil visualizações num canal que tinha 100 inscritos. 8 mil pra internet não é nada, mas na época a gente começando com 100 inscritos, cara, foi orgânico. E aí o pessoal, nossa, vai ser uma série do The Walking Dead gay. Que legal, onde é que eu assisto? Quando começa? Aí a gente voltou pra reunião de novo e falei, gente, estão querendo, cara. Vamos fazer a série. Vamos fazer a série. E aí a gente começou a roteirizar. A gente parou no 6º episódio. Foi em 2000, o último foi em 2020 que a gente soltou, foi no ano da pandemia. A gente já tava soltava assim, porque como a gente tinha uma dificuldade, a gente criou, o público pediu, a gente foi soltando, né? Foi produzindo e soltando. Então tinham alguns hiatos entre um episódio e outro, né? Então a cada 2 meses a gente soltava um episódio, 3 meses, era um pouco do trabalho. E aí veio a pandemia, na época a gente teve um grande estúdio que se interessou em comprar, tava praticamente vendida. Comprar a série? Aí a pessoa sentou comigo, que não posso dar nome, mas eu conto depois, na hora que acabar. A pessoa sentou comigo e falou, eu nunca vi nada parecido com isso que você tá fazendo, Fernando. Nunca vi. A gente distribui muito filme de temática LGBT, séria, de humor e tal, mas isso aqui eu nunca vi. O que pra mim foi um tremendo endosso, né? Porque era eu, um homem heterossexual à frente de uma crítica à LGBTfobia, né? Uhum. Com todas as críticas que eu recebi também nos bastidores disso. E ela falou, cara, eu queria muito essa série, mas eu queria ela como um longa-metragem, porque o mercado estrangeiro não tá muito interessado em série brasileira. Eu não sei hoje como é que tá, mas na época foi esse feedback que a pessoa me deu, né? Falou, mas você consegue compilar isso num longa? Eu falei, consigo. Ótimo, quando é que você termina a série? Eu falei, olha, provavelmente seguindo o ritmo que a gente tá, maio ou julho do ano que vem. Isso era 2019, né? Pandemia. Puta. Então faltava pouquíssimos episódios para terminar, ia compilar num filme e eles iam distribuir. E aí não rolou, isso foi uma das dores da Mas não rolou mais pandemia. essa conversa depois? Não, porque, cara, 2 anos e meio de pandemia. Aí o pós-pandemia. Aí The Walking Dead, que era a série referência, já não tava mais tão em alta. E eu tenho contato da pessoa ainda tô com a cartinha.
Mas esse projeto em si, ele perdeu o time, sabe? Era naquele momento ali. Entendi. Então, por conta disso, a série foi interrompida. Então, a gente tinha mais um episódio para soltar. Soltei em meio à pandemia, que foi o mesmo ano que a gente ganhou o prêmio no Apulia. E aí, desde então, a gente tá querendo retomar, mas, enfim, várias questões financeiras e tal. Outros projetos que vieram também, outras vontades, né? Então, assim, a gente não largou a série. Então, pra você que vai começar a assistir agora, assista. Assista lá, pessoal. A gente vai terminar. Em breve tem mais episódios. A gente tá trabalhando nisso esse ano. Você teve um documentário que é Ensaio sobre a Beleza, que virou um projeto social? É o contrário. É o contrário. Ele isso. nasceu como um projeto social e virou um documentário. Esse projeto é bem legal. Me fala um pouquinho, porque que esse documentário acabou virando um projeto social? A gente, na época, o humorista, que sei que dá pra chamar assim, né? Esses caras que gostam de fazer piada com o oprimido, né? Postou se vocês arriscarem chutar, vocês vão acertar exatamente quem é. Público de casa também. Ele postou um negócio, era um casal, era um rapaz trans e uma moça gorda. Ele postou isso, teve a pachorra de falar, achou isso esquisito? Vem ver meu show pra você ver o que é esquisito. Aí isso repercutiu na internet, o casal foi lá, o processou, aí ele começou a destilar mais piadas infantis ainda, atrelados à condição física dos dois, né? Enfim, isso deu um puta bafafá. Na época eu tava dando aula, que foi também interrompido pela pandemia, né? E a gente tava entrando no humor, na responsabilidade do humorista, né? E aí, nossa, eu vi isso, eu falei, caramba, eu preciso dizer algo, né? Embora eu não seja muito blogueirinho, assim, de ligar a câmera e falar coisas sobre o que está acontecendo, né? Me preserva um pouco nesse sentido. Eu falei, cara, mas aqui eu preciso comentar. E aí comecei a falar sobre a responsabilidade do humorista, de que lugar você está da piada, né? Que não tem essa é só uma piada. Toda piada tem um discurso, mesmo que você não saiba, mesmo que você não identifique. Cada piada que você faz tem um discurso. Ela vem de um lugar. Vem de algum lugar, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado socialmente, quem dirá em cima de um palco, na frente de uma câmera, né? Em projeção, enfim. O papo era esse. No final, me bateu no coração, eu falei, olha, eu, aprendi ao longo da vida que sempre que a gente vê uma coisa ruim, a gente pode devolver algo bom pro mundo, né? E aí eu ofereci 10 ensaios fotográficos para pessoas com corpos fora do padrão mercadológico. Então, pessoas gordas, pessoas trans, pretos retintos, enfim. As 10 primeiras pessoas que chamarem a gente vai ganhar esse ensaio fotográfico para mostrar para o mundo quão lindo ser quem você é, né? E aí um monte de gente começou a procurar a gente. Acabou que eu não aguentei e aceitei 11. Teve a 10ª. Porque vai grana, né? Que é uma moça PCD, uma amiga minha de escola, inclusive, que acompanhava a gente. A gente transformou ela na Frida Kahlo. E aí, cada ensaio foi muito específico, assim. Quando a gente pegou esses contemplados, eu comecei a conversar com eles sobre como eles queriam se ver, né? Então, um rapaz gay, o Milton, queria ovacionar o sagrado do corpo dele. A gente transformou ele num deus. O ensaio dele é o Enki, o Senhor das Águas. A gente transformou ele literalmente numa divindade, assim. Ficou muito bonito. Aí a Tati, essa cadeirante, a gente transformou ela na Frida Kahlo. Teve uma outra que queria fazer um ensaio de pin-up. Então a gente foi coletando foi conversando com eles, coletando essas temáticas, e a gente começou a executar esses ensaios. Chamei o Gabriel, que é quem co-dirige comigo, né? Chamei o Gabriel para fazer a cobertura disso. Falei, cara, grava os bastidores disso, porque, cara, tá tão bonito tudo, né? Aí no primeiro ensaio que a gente ele foi gravar a moça lá se preparando, que era a Tati, também teve 2 Tatis. E aí ela saiu do banheiro chorando, maquiada. Saiu do banheiro chorando. Falei, o que foi, Tati? Tá tudo bem e tal? Ela, não, é que
há muito tempo eu não me via tão bonita assim. Olha. Porque eu me tornei mãe e parei de cuidar de mim e tal. Eu falei, meu Deus. Porque The Walking Gay, ele tem um potencial de transformação muito alto, assim. Mas as pessoas... Tem todo um rolê da gente produzir, editar, soltar, as pessoas assistirem, comentarem, os retornos, aonde é exibido e tal. Ali eu vi a arte transformando na hora. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida, assim. Falei, cara, a gente não fez nada aqui. Eu já tô transformando a vida dessa pessoa. Por menor que seja, sabe? Já chegou, já tocou, já mudou. E falei, você topa falar um pouco disso? Ela, claro. Aí Gabriel ligou a câmera lá, começou a falar. Sobre ela, sobre como ela se via ou não no mercado, né? Na publicidade. Sobre a ditadura da beleza, ou como isso é opressor para todo mundo, mas principalmente para as mulheres, né? Sim. Começou a falar sobre a questão de ser mãe e deixar de se cuidar e perder a própria singularidade. Cara, começou a ganhar uma proporção assim, que falei, caramba, esse projeto é maior do que... Olha o caos aí de novo. É muito maior do que se eu tivesse... eu nunca ia conseguir conceber, se eu fosse roteirizar isso, porque são tantas realidades também, né? Sim. E aí tem a Preta Prata, que a gente escolheu como primeiro episódio, porque, nossa, é avassalador. A Vanessa, uma mulher preta retinta, gorda na época, falando sobre racismo que ela sofreu no trampo por causa do cabelo, e ao longo da conversa com ela, aí eu comecei a direcionar mais os papos, né? Ao longo da conversa com ela, você assiste a desconstrução dela sobre ela mesma. Gente, isso é muito maluco, assim. Porque ela começou falando da beleza interior das pessoas. E eu fui tentando conduzir ela. Não, mas calma. O corpo gordo tem a sua beleza. Você, como você é. Sua pele, seu cabelo. Você é bonita visualmente, plasticamente, né? A gente tá acostumado com uma beleza muito binária. Séculos, né? De construção disso. Cara, você é bela, você é... E ela vai se dando conta ao longo do episódio, né? Então, tem episódios muito potentes, assim. Então, quando a gente viu essa primeira entrevista com a Tati, a gente teve ideia, cara, isso aqui, olha pra isso. E aí o Gabriel, eu não lembro quem que teve a ideia primeiro, mas a gente conversando falou, cara, vamos fazer disso um documentário seriado. Então, cada episódio é sobre um ensaio e a gente costura, a gente mostra bastidores do ensaio, fotográfico e é amarrado com as falas dessas pessoas sobre elas mesmas, né? Sobre o lugar de fala delas. E aí eu monto um texto também para cada um. Então eu dei mais um presente, montei um texto, uma pegada meio National Geographic, criticando a ditadura da beleza, porque virou esse o ponto de pressão, né? Sim. De reflexão. E aí tem um texto meu amarrando tentando direcionar, né, afunilar a discussão. E aí, cara, cada documentário cada episódio é muito único, assim. Eu percebo que essas coisas te impactaram bastante, Muito, né? muito. Me deu muita maturidade como artista e me engrandeceram como pessoa mesmo, sabe? De estar perto dessa diversidade num lugar tão, tão íntimo, porque... Cara, cada conversa que eu tive com eles foi muito íntima. É difícil a gente se expor esse tipo claro, de coisa. E eu não sou psicólogo, né? Mas isso é interessante porque você também fez trabalhou na novela Reis, né? E trabalhou na novela do Paulo Apóstolo, que passou no Record, né? Agora tá na Disney Plus, tá na personagem Netflix. Era o... Como é que é o nome do personagem que você fazia? Gaio Rico. Gaio. Inusitadamente interpretado por Fernando o Pobre. De Taboão. Big Table of Mountain. De Taboão pro mundo. Mas como que tudo isso te impactou? Né? Trabalhar com novela, trabalhar com situações bíblicas. E tem essa coisa dupla, né? Que você trabalha com a novela, você tá lá ensaiado. O outro trabalho que você estava falando é um trabalho com público. Você vê a transformação na hora. Como que é essas duas coisas? Foi uma tremenda dificuldade, assim, em TV. Eu fiquei negando isso durante muito tempo, né? Eu lembro tem o Brenda Mata, um grande amigo que fez Globo. Ele fez Renascer, aí fez Tremembé, que eu tava comentando com vocês.
Eu lembro dele, a gente tinha acabado de se formar juntos, assim. Na época você fazia o cadastro da Globo na Berrini. E aí ele falou, cara, vamos lá fazer o cadastro na Globo lá, estão precisando de humorista. Eles estão querendo tal, mano, vamos lá, velho, vai lá. Fala, beleza, eu vou. E eu aqui comigo, o que eu quero com o Globo, mano? Se liga. Tô com a minha parada aqui, tá legal pra caramba. Porque tinha esse lugar de que eu não tinha interesse pelo mercado. Eu queria fazer uma arte e outra. Eu queria essa coisa do que a gente fazia no bairro. Eu queria essas peças itinerantes. Eu queria esse trabalho social. Era isso que me atraía na arte. Eu não queria os holofotes, né? Uhum. Mas aí, a coisa vai mudando quando a gente envelhece, né? Vai mudando drasticamente, assim. Então, esse lugar desse artista anarquista total. Não, eu não quero fazer parte do sistema. Pô, cara, como é que eu vou fugir do sistema, né? Exatamente. A gente tá submetido a isso. Pois é, exato. Então, assim, foi uma jornada longa. E aí, cara, eu acho que a pandemia me deu muito acho que assentou isso. Eu já tava querendo... Eu já trabalhava no mercado como diretor, né? Dirigindo atores, produzindo coisas, mas como ator eu tava mais recluso às nossas coisas, né? Mais eventos e tal, meu mercado era outro, assim. Como palhaço, porque eu fiz muito trabalho como palhaço, assim, contratado mesmo, sabe? Mas aí, eventos, espetáculos, enfim. Mas aí, cara, quando chegou a pandemia, eu falei, caramba, eu não sei ganhar dinheiro com internet, que pra mim sempre foi vitrine. Eu não tenho mais como trabalhar com público, porque tudo que envolvia público estava fechado. O que eu vou fazer da minha vida? Foi quando eu entendi que, cara, se eu tivesse alguma projeção na mídia, eu estaria garantido de alguma maneira ali. Né? Foi momentos muito difíceis, assim. Então eu saí da pandemia me apartando um pouco do Grupo Caos e tentando me projetar no mercado como ator. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Então fui atrás de renovar material fotográfico, que eu fazia isso uma vez a cada ano bissexto. Agora estou fazendo a cada 6 meses, né? Uhum. Fui num visagista recentemente, inclusive por indicação da minha gente. Não posso deixar de falar deles também, da BIP. São grandes parceiros, assim, da Act One. A BP, ela é uma o que é um... É uma produtora junto com uma agência, eles dão aulas de artes também. Eu já conto dessa parceria já, que é bem legal e é recente. E é incrível, e foi um divisor de águas para mim também. Mas, enfim, eu saí da pandemia querendo me projetar para o mercado como ator, né? Aí fui atrás de várias agências, tentei entender como é que a coisa funcionava e tal. Aí fiz um filme pela Prime, chama Chácara, e o diretor era o Foguinha. Ele era o mesmo diretor das novelas da Record, de Reis. E ele gostou de mim, a gente criou uma afinidade ali. No último dia de gravação ele falou, Fernando, você costuma tirar a barba? Eu falei, raramente. Tem que me pagar muito pra eu tirar. Que é o Raul Seixas, né? Você tira a barba aqui, tem outro ser atrás. Eu facilmente posso roubar um banco e tirar a barba no dia seguinte, que eu tô tranquilo, não vai acontecer nada, ninguém me pega. Ele, não, legal, você tem daí? Eu falei, tenho. Não, bacana, vou te indicar. Foram meses. Quando dou por mim, chega um teste pra Reis, pra ser o médico real do Rei Salomão. Que era o Guilherme, não vou lembrar o sobrenome dele. Ator incrível, incrível, incrível. Só que aí, esse trabalho, esse filme pela Prime, com ele, eu percebi que ele era um diretor chato com texto. Que eu recebi o texto, eu queria brincar, e era um personagem mais cômico, né? E eu queria ali brincar ali, Fernando, segue o texto, por favor. Eu falei, nossa, desculpa, tá. Eu falei, caramba, que difícil. Eu caótico, do improviso total, né? Foi onde eu me fiz, assim, pelo palhaço que é erro, e improviso, né? Isso foi o que eu sempre fiz. Falei, caramba, que difícil. Tá, fiz. Então, quando ele me chamou pra novela, falei, cara, lá é uma indústria, é algo muito maior, deve ser muito mais chato. E aí eu decorei
palavrinha por palavrinha. E tem a questão do ator, que às vezes você olha uma frase, nossa, a pessoa não falaria desse jeito. Nossa, como é que eu faço sem acreditar, mas eu tenho que passar a verdade. Essas eram as grandes dificuldades, assim. Então, trabalhar num lugar mais cartesiano, sendo essa pessoa expansiva maluca que eu sou, né? Tendo que ser aqui, ó. E tendo que ser vívido ao mesmo tempo dentro da baia. Isso, cara, também me ensinou muito, assim. Isso foi E quando você um fala lugar de águas também. que te ensinou, em que sentido? O que isso te ensinou? O que isso foi pra você? Cara, me deu uma nova possibilidade, né? Porque eu acredito que a dificuldade nos impulsiona a evolução. Então, cara, a dificuldade de você atuar dentro de uma baia, apertadinho, e ter que ser muito criativo no que você está fazendo, isso dá a possibilidade de você crescer como artista, né? Sair um pouco do seu confortável também, nesse sentido. E aí as pessoas gostaram muito do meu trabalho lá. Eu escutava feedbacks de tipo, você respeita os tempos, você não tem pressa de falar o texto, você tá muito tranquilo, né? Eu falei, não, tô tranquilo coisa nenhuma. Tô nervosíssimo. Mas é aquela coisa da experiência também, de deixar o nervosismo no bolso aqui. E, cara, o que eu preciso fazer? Eu sou muito atento em cena, né? Tanto essa coisa de ator possuído é uma coisa que eu não entendo muito, assim. Fala comigo daqui a pouco, agora eu sou fulano. Não, eu sou muito racional. Estilo Coringa, né? Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. O Fernando tá ali de palhaço, ou seja, o que quer que eu esteja fazendo, eu tô ali, tô consciente, eu tô planejando. Não, eu coloquei o pé aqui, por que eu coloquei? Não, essa fala, tá, esse tempo. Putz, escutei, deixa essa. Eu tô o tempo inteiro calculando, né? Não é um lance de controle, mas é um lance de escuta, de entender, tá, o que eu faço? Aqui. E aí o ator, por incrível que pareça, o Guilherme, que era o protagonista da novela, perdeu o texto. E aí você tem que estar com a escuta dilatadaça, porque se eu tô seguindo o texto certinho, a deixa é muito clara, se o outro não dá a palavra que eu tô esperando, se eu tô preso a isso na verdade, eu caí como ator. Então você tem que estar atento no que está acontecendo, você tem que estar dentro da cena, que é o que a gente fala de verdade cênica, você está ali. Vivencie, né? Então eu tava vivenciando. E aí o texto dele ele tava com uma ferida aqui, né? Ele falava, o que você tá sentindo? Eu era o médico, né? O que você tá sentindo? Uma dor muito forte, tal. O texto dele ele devia falar, uma dor muito forte aqui e tal. E eu falo, o que você tá sentindo? Tô com um pouco tonto e com uma dor muito forte. Eu aqui assim. Aonde, meu rei? Ali. Aqui. E a cena aconteceu dentro do que era o texto, mas é isso, a gente estava muito atento. Então, embora eu estivesse muito nervoso e era muito difícil aquilo, a dificuldade me impulsionou, ampliou os meus sentidos, né? E você sabe que eu tenho uma curiosidade, uma pergunta pessoal minha a respeito do trabalho do ator, né? Você falou de você estar na cena, né? E aí você tem que usar suas emoções ali, né? Você muitas vezes tem que rir, chorar. Você estar ali na cena usando as suas emoções, tendo que passar essa verdade, né? Daquilo que você está sentindo. Isso daí, existe uma suspensão do Fernando e você entra ali no personagem mesmo, ou... Quando eu respondo, Concluiu a pergunta? Não, conclui. Tá bom. Ou seja, você deixa de ser você no determinado... É isso que eu estava falando, eu não acredito muito em atores possuídos, né? Porque se você tá possuído, então estamos num ambiente religioso, a gente tá no terreiro, você tá baixando a entidade. Sim. Entendeu? Eu não acredito, então você não tá trabalhando como ator. Trabalho pra mim é consciente. Se você acreditar nisso, tipo, baixou aqui o personagem do Shakespeare em mim. Oi, calma aí. Sim. Porque os gregos tinham essa coisa de expurgar alguns males através da atuação, né? Na Grécia você tinha, pelo que nos chega, né? De escritura, a gente nunca vai saber exatamente como é que era, mas tinha essa coisa mais popular, era menos elevado, né? Então ali os próprios populares se organizavam, criavam as suas peças, né? E apresentavam, era da comunidade para a comunidade, né? É isso que
É assim que nasce o teatro na Grécia, depois ele é alocado na caixa preta e elevado num palco, né? Baixa o público, eleva os artistas. Isso acontece já em Roma, né? Uhum. Que a gente, não por acaso a gente chama a caixa preta de caixa italiana, Uhum. porque é ali que muda, né? Sim. Você cria uma quarta parede ali, ninguém está vendo e tal, você eleva os artistas, enfim. Então, quando a gente fala da Grécia, era uma coisa mais aqui mesmo, né? O público estava acima, né? Sim. Então, mas para tentar responder essa questão do elevar, né? Existe um lugar, obviamente, épico, né? No sentido de você estar num tempo que não é o seu, né? Estar vivenciando algo que não é necessariamente você. Mas eu acredito que, assim, é a minha carne que tá ali, né? É a minha cabeça. Algo meu precisa emprestar. Aí, de novo, parafraseando a Montenegro, Uhum. ela fala que atuar é acender uma lanterna na garganta. Então, a pulsão de morte está aqui para fazer um suicida, Uhum. né? Está aqui. Exato. Isso é carne, é nosso, né? A comicidade é nossa. Tudo que é permeável da humanidade nos é permeável. Então, está em nós. É uma coisa de busca e aí entender onde acaba você, onde é o personagem e vice-versa, né? Eu, quando estou dirigindo ator, eu fico muito ligado em desligá-lo. Porque tem muito diretor que produz, você pega a Fátima Toledo, faz N coisas lá com o ator, deixa ele muito louco, faz a cena dela incrível, os atores vivenciando e tal. Beleza, vai embora pra casa com seus demônios aí. Eu penso, Né? eu penso E aí, nisso, né? Como é que você entra, como é que você sai disso, né? Você precisa de um bom diretor, obviamente, né? Principalmente se você vai fazer algo que é muito denso, né? Muito pesado. E que vai mexer com você inevitavelmente. Se a gente tá falando de um ator sensível, você vai ficar mexido. Eu fiz um agressor. Nossa, foi muito difícil. Estapear minha melhor amiga em cena. Foi muito difícil ver aquilo. Algo que não sou eu. Eu sou zero agressivo. E ter que estapear uma mulher em cena. Uau! E aí foi uma conversa, usando já isso como exemplo, né? Ela sentou comigo e falou: Fê, você precisa me dar na cara. Eita. Porque se você não me bater, eu não vou chegar onde eu preciso como atriz. Certo. E aí eu falei, caramba, mas, pô, tá, é você, é difícil, tal, não sei o que. Ela entenda que estamos aqui. É um filme que fala sobre feminicídio. A gente tá criando aqui um alerta para quem tá assistindo. A gente tá apontando os elementos mais silenciosos possíveis de uma relação tóxica, né? E o tapa, ele é uma crescente. Sim. A gente está aqui a serviço, a gente está emprestando o nosso corpo para despertar mulheres sobre isso aqui, para que isso aconteça menos. Então, esta é a sua função como ator aqui. Aí eu falei, caralho, era isso que eu precisava. Esbofeteou ela? Dei na cara dela, com vontade. Com vontade? Com vontade. Porque aí você encontra. Sim. Você encontra. Você tem que passar. Chorei horrores depois da cena. Mas é isso. Aí, recentemente, eu fiz de novo outra cena com a Leila, que é uma grande parceira nova também. Uhum. A gente também chorou depois da cena. Porque cara, chega num lugar muito que não é você, mas é passível de você. Sim. Né? Então, tentando responder ainda, essa girada de chave, ela tem a ver com quem está fazendo com você, que diretor você tem, que preparador você tem, e tem a ver também com autoconsciência. E aí a gente entra numa questão que a gente difunde sempre, que atores têm que fazer terapia. O ator tem que se conhecer, porque isso também é uma ferramenta de trabalho. Porque aí é que você sabe, né? Se conhecendo, você sabe. Putz, isso aqui é meu, isso aqui não é. Isso aqui é o meu ofício. Porque você pode destravar coisas ali, né? Existem coisas ali que estão adormecidas, que você traz isso à tona e depois você não consegue lidar com isso. Assim como a nossa profissão, né? Nossa profissão também. Você tem que fazer terapia, você tem que fazer supervisão. Uhum. Porque senão coisas dos pacientes pode nos afetar, ou nosso pode afetar o paciente. Exato. Então a lógica não é muito diferente. Não é diferente. Por isso que eu falo que a arte e a psicanálise, a psicologia, ela anda de mão dada e segue. Porque, como você disse no início, a ferramenta é o ser humano, né? Sim. É o ser humano. Para mim, essa mudança de chave é muito fácil quando eu entendo. Isso funciona para mim, tá? Quer dizer que é para todos.
Mas pra mim funciona a que serviço eu estou. Então quando essa amiga me deu esse feedback, eu falei, tá. Quando eu fazia hospital, as primeiras, eu lembro de um, não só hospital, eu fiz orfanato, fiz casa de velhinho. Eu lembro de um orfanato que tinha uma questão muito grave de uma menina que tava lá, devia ter seus 6, 7 anos, ela foi abandonada pela mãe, que tinha questões com drogas e tal, não sei o quê. O avô levou ela lá e falou, ó, ela vai ficar aqui uma semana, depois eu volto pra buscar. Passou-se 3 anos. E esse avô nunca voltou. O encontro dessa criança foi muito pesado pra mim. E foi onde eu aprendi que eu não podia dar tchau. Porque eu falei que eu ia embora, essa criança grudou no meu pescoço e chorava pra eu não ir embora. Precisou de 3 adultos pra tirar ela de mim. Meu Deus. Então eu voltei pra casa muito mexido com isso. Quando você vai em ala, por exemplo, de câncer em hospital, às vezes você encontra uma criança lá, na semana que vem ela já foi. É difícil. E aí eu fui me consultar com a minha mestra de palhaçaria, né? Com a Val de Carvalho. Que ela foi do Doutores da Alegria. Isso. Uma das fundadoras. E aí fui me consultar com ela, né? Falei, Val, tá difícil, cara, fazer isso aqui. Não sei se é pra mim. E ela falou, você precisa pensar qual que é a sua função como palhaço. Você não vai nesses lugares pra resolver o problema das pessoas. Sim. Você vai lá pra aliviá-las através do riso no tempo em que você está lá. Para que elas se esqueçam dos problemas dela. Naquele momento. Se você fizer isso, você tá cumprindo com a sua função. Eu fico imaginando. E aí, isso aí eu consegui fazer. Porque eu entendi qual que é o meu serviço, qual que é a minha função aqui, né? Só de você falar, só de eu imaginar, eu já mexe, né? Que nem você falou, uma semana você tá lá fazendo a criança rir. Na outra semana a criança já não tá mais. Lá. Meu, isso daí mexe muito. Muito, cara. No começo foi bem difícil. Eu muito jovem também fazendo isso, né? Comecei palhaçaria em 2013. Sim. Mas isso que você falou de trazer dentro de si. Porque todos nós temos, que nem você mesmo disse, a gente tem dentro de nós. Nós somos capazes de fazer muita coisa, mas não quer dizer que eu sou essa pessoa que é capaz de fazer muitas coisas. Mas nós somos. Temos dentro de nós toda essa capacidade. E a partir do momento que eu começo a entender que eu sou capaz e que eu tenho ferramentas para controlar isso, e qual é a minha finalidade, que uso eu vou fazer disso, eu acho que é um... Que sentido tem pro outro, né? E para nós também, né? Porque com certeza você já atuou em vários tipos de papéis aí, e que você fala, não, isso para mim é meu, isso está dentro de mim. Reconhecer que isso é seu é também achar um lugar de pertencimento. Totalmente. Né? É achar um lugar que, assim, isso aqui é meu, isso aqui me pertence, isso aqui tá comigo. E reconhecer onde a gente pertence, que é o que todos nós buscamos, nos dá esse lugar, um conforto. Exato. Um conforto, né? E aí é muito interessante, porque só pra arrematar, você perguntou lá atrás sobre as novelas bíblicas, né? Sim. E aí em Paulo Apóstolo, a cena inaugural do Gaio Rico, gente, tava no roteiro, assim. Eu tenho uma tremenda dificuldade de chorar em cena, né? Consegui emocionar quem tá vendo, mas tem a ver com o meu repertório, né? Foi uma criança que engoli muito choro. Eu não tenho repertório, eu não choro eu me emociono, desce lágrimas, mas eu tô sempre com o freio de mão puxado na minha emoção, sabe? Psicólogos aí, ó. Já joguei pra vocês. Então, eu não tenho esse repertório pessoal de choro. Então, eu já entendi, por meio da terapia, que isso impacta no meu trabalho como ator. Eu não sei chorar em cena. Tá. Recebo o roteiro lá. Também não sou uma pessoa nem um pouco religiosa. Aí tá lá no roteiro. Gaio Rico é tomado pela força espiritual das falas de Paulo e chora copiosamente. Eu falei, meu Deus do céu. Como? Aí me tornei religioso, né? Senhor, iluminai-me aqui, ó. Tem que ter um violinista do lado pra exato. chorar. E aí, cara, a cena era essa. O Paulo tá dando o texto dele lá, e eu começo a chorar. Ele percebe meu choro, vem até mim e me abraça. Essa é a apresentação do meu personagem, né?
E o que que eu tinha pra fazer isso? Nada, porque eu não sou religioso. Pra aquilo me pegar de fato, né? Tenho dificuldade de chorar. Tudo que eu tinha era o que estava dentro de mim, o que é passível da humanidade. Então, assim, cara, eu preciso encontrar alguma maneira de ser tocado por essas palavras, não necessariamente tendo uma ligação direta a esta religião específica aqui, mas eu preciso humanizar essa cena. Eu vou me apoiar em quê? Em mim mesmo. Aí a importância de novo da gente se conhecer, né? Então busquei aqui, acendi a lanterna na garganta, fui puxando aqui, cara, a fé da galera, do que a gente vê, do que você... de coisas incríveis que a gente percebe diferente da sua crença, né? Você vai puxando aqui, cara, e aí veio. E chorou. Olha, não foi um choro tremendo, mas tô lá, tô emocionado. Aquele... O zóio tá marejado. Segundo o diretor, funcionou. Me emocionei, eu consegui me emocionar em cena. Eu acho que esse é o mais importante, sabe? Do que descer lá. O talento não é medida em litros, né? Graças a Deus pra mim. Então, assim, acho que não tinha muito a ver com a lágrima, mas mais a ver com a emoção, assim. E aí eu me emocionei muito na cena. Foi bem. E o abraço do ator gostoso, sabe? Falei, nossa, mano, deixa eu ficar aqui, cara. Que abraço da hora. Acolhedor mesmo, sabe? Então. Também. Ele falou, tô gostoso, que ele é bonitão. Ele é bem bonito, né? Minha heterossexualidade deu uma baqueada, assim, nele. Naquele momento balançou, né? Será, gente? De repente. Quando me perguntam, você é heterossexual? Eu estou. Nos últimos 40 anos... Vamos limitar, né? Vamos limitar, não sei o dia de amanhã, sabe qual que é? Não, mas o abraço dele foi gostoso no sentido de acolhedor mesmo, e tinha tudo a ver. Não por acaso ele foi escolhido pra fazer o Paulo, sabe? Entendi. Porque ele é um ator muito arrebatador mesmo, sabe? E aí foi uma troca legal também. Então, é isso. Muitas vezes o ator vai se deparar com aquilo que é definitivamente não ele. Então, como é que você entra nisso? É se apoiando em você, é se conhecendo, é estudando, obviamente, né? Estudem. Sim. Inclusive, eu tava até mostrando pra Magali, porque outro dia eu e a Magali, a gente tava pensando, falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, um curso de teatro, alguma coisa assim. Ele tava pensando, porque isso principalmente no começo, agora a gente se soltou um pouquinho, mas no começo do podcast, nós estávamos muito travados. É difícil, né? É difícil. E aí a gente pensou em fazer um curso de teatro, tudo. E aí vendo lá no seu Instagram, né? Antes da gente... Aí você dou aula, gente. Quem quiser também acompanhar. Olha. Né? Quais são seus planos aí para o futuro? O que tem aí já engatilhado? Em 2018, eu recebi vários estagiários de audiovisual na produtora. Foi essa época do The Walking Dead. A gente tinha 80 pessoas num set em Jacareí, quando a gente gravou lá. Eu recebi muitos estagiários de audiovisual. Essa molecada chegava lá e ficava pirada comigo dirigindo os atores. Nossa, Fê, você é muito rápido. Você acessa essas pessoas muito rápidas, você puxa o personagem. Você tem gente que nunca fez humor e cria uma cena cômica muito rápido com você, né? Como é que você acessa? Como é que você faz isso? Cara, fazendo, eu não sei. Você devia dar um curso. Então o primeiro curso que eu dei foi interno. Eu peguei toda essa molecada de audiovisual, e aí é uma coisa triste de constatar no mercado, que as faculdades de audiovisual não têm aulas de atuação. Então, tem tanta preocupação com a fotografia, com a iluminação, com como eu enquadro e tal, e não tem nenhuma vivência humana. Só técnica. Mercadológico o negócio. Porque, de novo, é o Tebas, né? Tudo direcionado para uma coisa... Quadrada, cartesiana. E aí, eles estavam reféns, assim. Eles não sabiam como conversar com o ator. E aí você tem que ser ator pra fazer isso? Não necessariamente. E eu peguei esse caminho, né? Eu fui fazer teatro pra melhorar a minha direção de atores, assim. Mas não necessariamente. O que você tem que ter pra dirigir atores é sensibilidade. Né? É estudar. O que é o trabalho, né? Uhum. E aí o primeiro curso foi interno. Então peguei essa molecada, fiz... foi um final de semana que a gente pegou. E, está todo mundo transformado. Como chama? É o BIP lá que você... BIP, vou chegar na BIP. Tá. E aí foi a primeira vez que eu fiz o curso. E a galera curtiu, comecei a abrir para o público em geral.
tamanha foi a minha surpresa que as pessoas que vinham procurar o meu curso não eram necessariamente atores. Eu tinha 30, 40% de atores na sala. Vinha o cara de TI, o cara de segurança no trabalho. Eu dei aula de palhaço para um casal de policiais. Olha. Eu percebi isto que o Tebas destacou, né? Essa necessidade das pessoas se aliviarem, né? Se reconectarem com elas mesmas, com a própria humanidade, né? Se permitirem serem brincantes nessa essa criança interior que a gente escuta o clichê, né? Dizendo que a gente perde. Como é que você reencontra? Como é que você pega ela no braço, puxa pra brincar, né? E eu entendo plenamente isso daí, viu? Porque por que tinha só 30% de atores? Porque as pessoas, elas sentem essa necessidade de se soltar e não conseguem. Porque não tem... O que você tem na vida Um mundo formatado, né? que tudo te leva a você ser uma pessoa extremamente introspectiva. Fora a crença de que isso se difundiu, não sei de que maneira. Aí eu sou muito tímido. A primeira coisa que eu falo, não, você não é tímido coisa nenhuma, ninguém é. Ninguém é tímido. A timidez ela é um estado, é como estar feliz, é como estar triste, como estar bravo, é um estado. O que acontece é que vocês vão falar melhor do que eu, o cérebro ele se acostuma com estados, né? Sim. Você vai ficando ali, a pessoa que reclama muito da vida, ela vai reclamar cada vez mais. Exato. Né? Vai se viciando naquilo, parece. Então, cara, timidez, quando você entende que a timidez é um estado, você percebe que facilmente você consegue mudar essa chave, né? Então, assim, eu tenho meus momentos de timidez, assim, mesmo com 20 anos de trabalho artístico. Eu tenho meus momentos de que eu tô com vergonha, que eu não quero. Tem coisas que pra mim são mais fáceis, outras que não. A gente vive um momento, principalmente com o advento da internet, em que as pessoas, e trabalhos à distância, que as pessoas precisam falar. Precisam se relacionar com câmera, com celular, precisam falar, né? Então isso começa a ser muito necessário, né? Para além do trabalho do ator, todos os mercados agora têm atuação, né? Sim. Então, né, o trabalho que vocês fazem não deixa de ser uma atuação. De estar aqui recebendo... Aliás, é um personagem que tá aqui, né? Aqui nós somos... Aqui a gente se coloca, às vezes, nessa posição de personagem, né? De se vestir como alguém que vai fazer uma entrevista, né? Tem alguma coisa de vocês aqui que é semelhante a atender? Vai invertendo. Vamos inverter. Eu sou entrevistador agora. Quando você atende, você que também... troço é esse, gente? Né? Quando você atende, você tá ali um personagem, porque você tá lá, você não é amigo da pessoa que tá, né? Eu não posso, por exemplo, entrar numa conversa como nós estamos entrando aqui. Então você tá lá fazendo uma escuta, né? Uma escuta direcionada. Então sim, você é um personagem ali, né? Você tem você faz às vezes esse semblante, né? Existe, eu acho que todo mundo que vai no consultório, né? Lógico, tem pessoas que têm um pouco mais é diferente, né? De um terapeuta de outro, mas tem pessoas que realmente se colocam ali naquela posição séria, né? A posição de quem... Sisudo, né? Sisudo, sim, né? Tem aqueles que são mais soltos, mais brincalhão até. Mas tem terapeuta que exagera, né, nas coisas, né? Acho que vai muito do sintoma também do terapeuta, né? Mas dentro da maioria, assim, você pode improvisar também. Aliás, você deve improvisar. Né? Não dá para todo mundo no mesmo formato. Senão a gente entra nesse lugar que a gente estava criticando, né? Aí, de novo, em que espaço que você está, qual que é a sua função, que linguagem você adota. Né? Isso é inteligência, a gente chama de inteligência cênica, mas é uma inteligência espacial, né? É uma noção de você mesmo, que competência que você precisa em que momento, né? Fica entre o que eu sou e como eu estou. Né? Perfeito. E tem diferença. Ser é uma coisa, estar é outra. Claro. E cada pessoa é única. Cada paciente é um universo diferente. Universo, assim como você lá atuando com as pessoas ali, com aquele universo de pessoas, e você tem que se adaptar a esse universo, né? E pelo que eu percebi aqui, isso te toca muito. Tanto que esse dado que você está me dando é um pouco do mote que eu descobri como formador, que é um pouco do mote do meu curso. Eu não passo coisas para todos fazerem. A gente tem exercícios ali que são coletivos, mas
eu entendo que cada ser humano é um universo. Eu faço uma leitura de cada perfil, qual que é a potência, qual que é a dificuldade, e como isso dialoga com o coletivo. Esse é o meu trabalho como diretor, na verdade. O que eu faço em sala de aula não é muito diferente do que eu faço dirigindo, sabe? Sim. Então, isso virou meu mote de ensino também, né? Entender cada perfil, trabalhar cada perfil com o todo, né? E aí, fui desdobrando. Meu primeiro curso era o ator-diretor. Eu justamente pegava, dava ferramentas de atuação e falava sobre condução de pessoas em vários âmbitos. Isso serve para direção de atores, mas também direção de equipes, ou como você lidar com pessoas, gerenciar as várias questões individuais, né, em prol de um resultado conjunto, né. E aí, dentro desse curso, tinha um módulo de palhaço. E aí, gente, é o palhaço, né? Eu sou suspeito pra falar disso. Mas... Cara, as pessoas ficavam loucas, assim. Atores, não atores, todo mundo que entrava no curso. Chegava no palhaço, era pá! Nossa, que legal! Ai, vai ter mais! Falei, então, palhaço é isso aqui só. Porque eu passo conto um pouco da história do teatro, passo pela uma atuação dramática e tal, passo pela comicidade, várias linguagens de comicidade, várias linguagens de drama, vou passando as minhas experiências como ator e diretor em cada uma dessas facetas, né? Era um curso amplo, o ator e diretor. E aí, como a galera se interessou muito pelo módulo do palhaço, falei, cara, vou tentar um curso só de palhaço. E aí funcionou muito. E aí eu tenho mais tempo, né? Porque o curso é só comicidade, é só jogo clownesco. Tem mais tempo de acesso das pessoas também. E por incrível que pareça, muita gente se emociona fazendo palhaçaria. Porque tem acesso, né? Você desce num lugar que você tá escondendo essa criança, cara. E é um abraço na própria criança. Então, quanto mais distanciado você tá da sua criança, mais intenso vai ser esse abraço. Por meio do nariz, né? Isso virou uma realidade, assim. E aí, chegando na BIP, eu não lembro exatamente por quem que me indicou, mas teve alguma indicação. Aí cheguei até a Karen, grande parceira. Beijo, Karen. Cheguei lá e ela se interessou pelo curso de palhaçaria. Fiz um primeiro lá amplo, tinha criança, adulto, todo mundo junto, coisa que eu gosto de setorizar, né? Ela falou, você topa dar um curso só pra gente testar? Eu falei, pra testar, vambora, vai. E funcionou. Tinha um menino down na turma. Gabriel. Ela chegou, falou, Fê, você já trabalhou com down, né? Eu falei, já fiz trabalhos pontuais, né? Você toparia ter uma turma de down? Eu falei, cara, eu peguei... Desafio, hein? 17 ou 18 downs. De idades variadas, assim, de 16 a 28 anos. Gente, e aí é o estado do palhaço na tua perfeição, assim. Eles são palhaços. Eles vivem isso, sabe? E as dificuldades que eu tive como formador não tem nada a ver com a condição deles. Isso eu falo sempre. Isso é muito interessante. As minhas dificuldades eram, tipo, falta de foco, que você vai encontrar isso com qualquer pessoa. É um não querer participar, é uma limitação, às vezes, física de joelho, de peso, sabe? Enfim, dificuldades que perfeitamente estariam também presentes e geralmente estão em outras turmas. Então, cara, a condição deles foi muito gostoso, assim. E aí, sei lá, um exemplo. Tem uma sketch que a gente chama de As Lavadeiras, é um jogo de improviso. Tem um tubo de sabão na beira do lago. Chegam os dois palhaços com as suas trouxas de roupas, né? Um palhaço pensa que o sabão é do outro, e vice-versa. Esse sabão já tava lá, não é de ninguém. E eles começam a tentar usar, a brincadeira é essa, né? Eles têm que usar o sabão sem o outro ver. Assim, brota coisa maravilhosa. Eu tô explicando pra eles a sketch, né? Falo, vocês vão, entram, vêm, e eu trato igual. Eu não falo, fofinho, titio, nem com criança, nem com down, nem com ninguém. Comigo o papo é reto. Tô explicando lá a sketch, aí, cara, a hora que eu me viro, eu volto, tem uma das meninas down, deitada assim, ó.
Falei, o que você tá fazendo aí? Eu sou o lago. Não é nada disso, sai daí. E aí eles adoram, eu entro num lugar que a gente fala, o branco é Augusto, né? O branco é o Dedé Santana, é o bravo, né? Aí eu entrava de propósito nessa brincadeira com eles, né? Fazia o bravo. Sai daí, não é nada disso. Aí todos eles, rachavam o bico. Então, cara, foi uma experiência muito louca, porque já é o palhaço acontecendo. Eu já era de fato branco na relação. Eu tô tentando dar uma aula que eu não consigo. É o erro, né? E eu dialogava com isso, e aí eu ia um pouco na deles também, então eu levava propostas de brincadeiras com eles, algumas eles entravam, outras não, as que não entravam, eles mesmos puxavam outra brincadeira, falavam, pô, eu vou com vocês, meu, pra onde que vocês vão? Então foi, de novo, uma experiência nova e muito interessante, assim, que a Karen me permitiu, através da BIP Produções. E aí essa relação foi se ampliando, né? Então tem uma agência, Act One, que ela cuida também, que tá atrelada à BIP, né? E eles começaram a me agenciar para trabalhos e tal. Fiquei exclusivo com eles também, hoje sou exclusivo da Act One. E agora, recentemente, eles, no final do ano pra cá, eles abriram uma escola, que é a BIP Artes. E em breve vou ser um formador fixo lá. E tem um site, assim, que... Tem as redes sociais, né? @BIP. BEP? BEP. É da Bianca e do Pedro, que são os filhos da Karen, que são os donos da produtora, né? Depois a gente vai colocar eu coloco. Eu mando pra vocês. Aqui. Mas é BIP Produções, tudo junto, e @BIP Artes. Legal. E aí vai abrir vários cursos mais modulares, mais longos, né? Uhum. E eu vou estar lá com eles como formador. A gente tá caminhando pro final, né? Sim. Mas antes tem um negócio da calcinha aí que você... Eu não esqueci. A gente não esqueceu. É o negócio da calcinha que você precisa contar aí que eu fiquei O negócio da calcinha. Gente, isso é tão polêmico. Ai, não. Tá Calcinhas são polêmicas. Fui fazer um trabalho num grande nome da saúde, um grande hospital, grandíssimo, daqui de São Paulo. O trabalho nada mais era de atender os associados deles, que são pessoas mais velhas. A ninfetinha lá tem 80 anos. Pessoas muito mais velhas, assim, que são os associados deles. Eles iam num setor lá para resolver pendências, questões deles e tal. E eles precisavam de um palhaço lá pra dar uma aliviada. Às vezes tem momentos mais tensos deles ali, né? Precisava de alguém pra dar essa acalmada. Tô lá, de palhaço. Foi trabalho de tipo um mês, assim. Eu ia todos os dias lá. E aí, brincava, conversava com... É muito isso da escuta. Esse processo terapêutico de tipo, tá, qual que é a demanda dessa pessoa? O que eu preciso devolver, né? Então tinha alguns que eu só conversava de palhaço, mas conversava normal. Não fazia piada nem nada. Tinha gente que precisava muito rir. Ou que já era besta. Tinha uma tia lá, tinha uma fogueira, era um palhaço caipira, né? Que foi na época junina. Chegava a tia lá, dançava, rebolava até o chão, pulava a fogueira. Falei, ei, pula a fogueira comigo! Maluca. Então, assim, eram demandas diferentes, né? Aí um dia... eu vou contar de trás pra frente a história que é mais interessante. Eu recebo, assim, um feedback, a gente faz as reuniões lá. Fernando, olha, é muito legal, os associados têm te elogiado muito, os funcionários de lá também te adoram, mas queria ressaltar que rolou uma coisa muito problemática aqui. A gente viu você numa foto com uma calcinha na mão. Falei... Uma calçola. Uma calçolona de velho. Ela corrigiu. Vou te pedir pra você, por favor, não fazer isso. Isso é muito problemático. Muitas dessas senhoras usam esse tipo de calcinha. Isso é constrangedor pra elas e tal. Eu falei, calma. Eu posso te explicar o contexto? Não tem contexto, entende? Como é que eu vou explicar pro dono do hospital XYZ que tá me cobrando aqui que você tava com a calcinha lá, entende? Qual que é o contexto disso? Eu falei, tá, eu te conto. Essa moça chegou lá, eram 2 irmãos. Os 2 nessa faixa aí, cara, tipo uns entre 70 e 80. Os 2 muito deprimidos, assim, aí falei, oi, tudo bem? Jurei tá abaixo, né? Tá tudo bem.
E aí a moça falou pra mim, o rapaz ficou quieto, a moça falou... A moça de 80, né? Falou, eu acabei de perder meu pai. A gente desceu aqui pra papelada, ele acabou de passar de plano. Falei, eita, senta aqui, vamos conversar. Eu puxei ela aqui, perguntei, como que era seu pai? Me conta dele, não sei o quê. E ela foi contando. Ela tava meio plácida, sabe, a pessoa ainda tá, parece que no choque da perda, né? Ela tava muito plácida, assim, não tava emotiva nem nada. E, dado o momento, isso é uma gag simples de palhaço. Gag é piada, né, no circo que a gente usa. Uma gag simples de palhaço. Pera só um pouquinho que eu fui espirrar e puxei a calcinha. Ai, essa mulher soltou uma gargalhada do meu lado. E aí a gente seguiu conversando, falei, desculpa, é resfriado, né, o ar-condicionado daqui, não sei o quê. E aí ela riu e a gente continuou conversando sobre o pai dela, a gente falou sobre outras coisas também. A irmã dela começou a se abrir um pouco também, né? Também riu no meio da calcinha, começou a se abrir. Os três conversaram ali. Antes de ir embora, ela falou assim, obrigado, porque eu nunca imaginei que eu ia rir no dia da morte do meu pai. Nossa, gente, isso é um presente pro palhaço, cara. Uau, tipo, fez sentido. Era importante, eu tinha que estar aqui. Né? Mudou totalmente a memória dela sobre esse dia. Né? E a morte não é fácil, mas não necessariamente ela precisa ser pesada. Há pouco tempo agora eu estava comentando que eu fui no aniversário. Eu fui no... Olá, eu fui no enterro. Aniversário. Eu fui no enterro de um tio. E fazia muito tempo que a minha família não se reunia. Gente, a gente riu do começo ao fim. No enterro? No enterro. Caramba. Do momento que encontrei os primos, as tia, a gente só falou bobeira, só riu. Que partida... Nem era. Ele se envolvia em situações engraçadas, né? Mas ele necessariamente não era piadista, assim. Mas, cara, que despedida leve. Voltou todo mundo leve pra casa. O luto existe, a falta existe, a dor existe. Saudade. Mas, cara, que bom que é quando você dá outra faceta, né? Então, aí expliquei pra ela a situação, ela ficou um tempo em silêncio. Ah, tá. Então a calcinha foi isso, né? Tá. Entendi. Mas então você tava com a calcinha no bolso ali? Eu sempre levo, sempre carrego a minha calcinha comigo. Vai que eu recebo o abraço de um ator. Pode perguntar pra você fala, não, eu tô de calcinha. Eu tô perguntando sempre eu tô. Tô agora aqui, inclusive, né? Então, cara, é isso, como as pessoas estão tão quadradas, tipo, nossa, não, isso não pode, esse lugar solene, é tudo muito sacro, né? Nossa, meu Deus, uma calcinha no hospital, quem diria? Cara, calma. É isso que nos adoece. É isso que nos adoece. E mesmo assim, pasmem, mesmo explicando pra ela, ela entendeu, mas isso não bateu legal lá em cima, e mesmo assim, os caras não quiseram que eu fosse mais lá. Olha. Mesmo com todos os associados pedindo pra eu voltar, os funcionários riam o dia todo comigo lá. Mas não adiantou, porque aí tem as limitações, né? Sim. Tem gente que mesmo você explicando, não tem a sensibilidade, o entendimento da importância humana que é um momento desse. Nem todo mundo vai ter o repertório para entender isso. E tá tudo bem também. Eu não sofro com isso. Né? É um retrato. Você tá falando assim, eu tô aqui pensando. É um retrato meio que da nossa época, onde você olha apenas o problema, né? Quer dizer, você teve toda uma atuação, fez muitas coisas, pessoas queriam que você voltasse, mas aquele detalhe foi o detalhe que te tirou, né? Então, toda a importância, né? Isso, eu tô falando isso não somente da sua atuação, mas como dos relacionamentos, né? Como que nos relacionamentos parece que uma falha, lógico, existem falhas, mas como algumas falhas, elas parece que ela te leva para um campo de que, não, isso aqui não dá, né? Você tem que ser aquela pessoa... O ideal, né? O ideal. De ideais, se não do que é, né?
Então, assim, e justamente esse tropeço, essa falha, essa coisa. Nos humaniza. É o que nos É a humaniza. condição humana, né? É o que nos humaniza. Porque A as gente. pessoas estão muito focadas naquilo que precisa ser visto. E não aquilo que é real, né? Aquilo Acho que você falou tudo. pode trazer para você ali. Acho que você falou tudo do que precisa ser visto, Que gera like, né? que gera like. Né? Então, uma calcinha não gera like. Não gera like. Depende. Mas só que naquele Mas momento. naquele contexto não poderia aparecer. Aham, Isso não exato, pode exato. aparecer. Foi o tropeço. E a falsa ideia de que pessoas velhas vão ser sisudas. Sim. Sim. E De que que pessoas mais velhas isso vai ser não vão ofensivo. entender. Ou que são frágeis. Não são, gente. Não são. Já a velha de 80 anos entrava dançando lá. Pulava a fogueira. Doida, parecia a Rita Lee. Doida. E uma delícia. Sabe aquele ser humano que você fala, olha que maluca. Que gostoso. Gostoso. Pessoa doida. Aham. É bacana essa ideia, né? De que a pessoa. Desculpa, eu costumo dizer, Deus me livre de ser normal. Porque é um pouco normalidade desse é lugar. muito chata. Ah, credo, não é pra mim, com E certeza. acho que existe Normalidade. alguma normalidade. É, exato. O Christian Anker fala que a gente sempre nós temos uma loucura de base, Boa. né? Uhum. Todos nós temos uma loucura de base. E é isso aí. Você poder curtir a sua loucura de base, Uhum. né? Poder dançar na fogueira, né? Com a Pois sua. Porque essa coisa assim, essa coisa formatada que infelizmente, né? O hospital teve essa atitude de fazer isso, né? Uhum. Mas não. E uma das fotos que mais viralizou no hospital foi eu esquentando café na fogueira de mentira. O povo adorava entrar e esquentar, tava muito frio. Exato. Isso viralizou lá com eles, E- porque todo mundo no hospital tava comentando, eu vim aqui pra esquentar o café na sua fogueira. Que é coisa do nome, né? A gente tava até falando antes aqui de começar, a gente tava falando do. Você tinha qual que era o nome daquele seu. Do pseudo podcast lá. Isso. Bobeira. Cultura Bobeira. pop com bobeira. Cultura pop. Também vai voltar, a gente tá às vias de. Que a gente tava falando, né? E tava brincando, até fiz uma brincadeira com ele, nem sei se fui deselegante, mas. Um pouco. Foi um pouco deselegante. Você se sentiu ofendido. Não, Quase que eu não fico aqui. Eu falei assim, que são os nomes merda que dão. Obrigado. Quer dizer que eu acertei. Quando você fala que o nome é merda, eu falei, acertei. Acertei. Que é o nome do nosso podcast, né? Tem troço no meio, né? Tem troço no meio. Né? Tem troço no meio, não colocamos merda porque ficaria. Que merda é essa, né? Não ficaria legal, acho que. Mas que é justamente o que captura as pessoas essa coisa do vamos sair desse lugar. Vamos Erudito, pseudo-intelectual, besta, isso não serve pra nada, né? Isso não serve pra nada. é porque a gente nega uma coisa ambígua, que nem que troço. Troço é uma coisa ambígua. Sim, pode né? ter qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, né? E não ser nada. E é justamente isso. Parece que a gente tem que ser isso. A gente não pode ser Ai, ou. Não, o nome do Não. podcast tem que ser bonito, Sim. tem que ser psicológico. Ai, não ia dar certo se fosse. Que maravilha é essa? Não ia dar certo, não. Não, porque a gente é torto. É. A Magali, tá? Porque eu sou certo. Não. Eu sou... Vocês já perceberam, né? Sabe, você tava falando de simetria? A esfinge egípcia, eu não sei se vocês sabem disso. Se você cortar o rosto dela no meio e espelhar, encaixa perfeitamente, milimetricamente. Sério? Uhum. Mano. Ó. Você não sabia, não. Os verdinhos que fizeram, mano. Você acredita? Os verdinhos. Os verdinhos que fizeram. Você acredita em Discovery? Cara, Em aí eu tenho vida. questões aí. Pronto, olha o assunto. Próximo podcast, me chama de novo. A gente vai falar de teoria do astronauta antigo. Aí a gente desdobra. Era um deus do astronauta? Exato. Meu Deus. Os Anunnakis. Cara, eu adoro esses assuntos. Isso é legal. Poxa, E a Terra que é plana, né, também. A Terra tem uma... Mentira, tá brincando. Cara, eu adoro. Vamos fazer um disco voador. Vamos, isso é legal. Tá. Isso é legal. Isso Falar dá de pra manga. ufologia. Dá. Aham. Eu gosto pra caramba disso daí.
A gente tá Pois bem. ele fala que, né? É. Eu que sou, né? Mas é isso, a quebra da simetria, né? Onde a gente chega. Quebra da simetria. A quebra da pompa, né? Vamos descer dos nossos palanques, cara. Vamos falar. Isso é muito importante pra gente ter uma comunicação mais assertiva, mais vívida, mais humana. É assim que a gente cria pontes, né? Uhum. Sim. Com coisas reais, tangíveis, né? Não é com a pompa, não é com a imagem, não é com um vislumbre do que pode ser, é com o que é de verdade. O que é de verdade é duradouro, né? O resto é falacioso, Sim. É um engodo. é um engodo. Uhum. É o que eu acredito. Vamos lá? Tem que terminar, Tem né? que terminar, gente. Olha, tá muito bom, Fernando. Ah, obrigado. Você gostou? Eu gostei Gostou? muito. Falta um boneco. Vamos providenciar um boneco. Um na boneco. próxima. Precisa. Devendo Então, eu vou comprar uma impressora. Eu vou comprar uma impressora 3D. Uhum. A gente vai escanear a pessoa. Ah, E vai fazer um boneco. né? gente, muito obrigado, viu? Mas Tá foi um vendo? prazer Obrigado, receber, Fernando. só que antes de você ir embora. É verdade, você tem que deixar. Agora é presente você pra que nós. deixa um presente Ah. pra nós. Você tem que. Em breve vai valer milhões, viu? Vixe, isso Segura. aqui. Quando eu chegar na Globo, vocês vendem. Não. Sabe, pro você sabe xodó. que a gente tem tanto apego a isso aqui que a gente está tendo às Olha, vezes. fizeram o pica-pau. Que legal. Esse aqui. Acabou com a minha ideia. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um pica-pau. Eu vou fazer um palhaço. Aí, ó, Boa, ideia. boa. Aí, aqui. Aqui. Esse pica-pau foi um cartunista, o Rafael Lemos. Sim. Uma figuraça também. Ah. Aí, ó. Ah, gostei. Pronto. É isso aí. Ai, que legal, gente. Que legal. Nossa, a Parabéns. gente. Inclusive, a gente não deixa o carro quando a gente vai embora, né? Morro de medo Mas que aconteça alguma coisa. coisa com esse quadro. Bom. Ah, as pessoas escreveram um recadinho. Ah, não, Sim. peraí. Eu achei que era só Sim. autógrafo. É. Eu quero. Eu vou estar Escreve aqui. aqui, ó. Escreve uma frase aí, ó. Qual música da Legião vocês gostam? Música. Você curte Legião? Vou colocar a letra aqui. Mentira, eu vou fazer uma receita de bolo de laranja que você Tá, muito bom, hein? Vamos ver aqui. Viva o erro. Ai, eu adorei. Nossa, adorei essa frase. Viva o erro. Viva o erro. E eu escrevi errado, inclusive. Ia ficar ótimo. Gente, adorei. Pronto. Ai, gente, Viva o obrigado. Muito Obrigado, legal. Rafael. Rafael. Ó, Rafael é o cara do. Do- Rafael Lemos. Isso. Do... Não, agradeço também. Obrigado, Rafael. Obrigado. Né? Obrigada, Rafael. Que você é um amor também. Quer dizer, Gato? Pois é. Você tá... Ih, Quer Magali. que eu te ajude no apoio? Todos aí. Não, então, Ó o erro aí, ó. Ó o erro do palhaço, ó. Não vamos cortar essa parte. tá bom, vamos lá. Fernando, muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. Foi um Pela- prazer, foi um pela- prazer. Muito bom. Muito bom receber. Gostamos muito de você. Ele é muito bacana. Muito bacana. Mente, Já mente chegou mais, aqui. Isso vem de curso. Faça um curso. Faça o curso. Depois passa tudo direitinho pra gente. Ai, que passa, por vamos favor. colocar. E vamos lá. E Tá me ok? chamem mais que eu venho mais. Sim. Tem? Opa. Vamos. Vamos falar dos Anunnakis aí. Descobridor. Claro. Descobridor. Eu tenho umas histórias boas aí pra. É? Essas coisas a gente. É. Já foi abduzido 3 vezes, falando. Tá vendo? Ó, por isso que é com ele, tá, gente? Não é comigo, não. Mas ela é doida. A Magali que é doida da. Que bom, né, Magali? Que bom, né? É. Meus filhos sempre falavam que eu era doida. E, ó, Quando eles eram crianças, eu ficava cantando e inventando música pra eles e fazia um monte de ótimo. A coisa. palhacinha aí, ó. É, então a palhacinha já existe. Já existe uma palhacinha. Bom, muito Obrigada. obrigado, vocês, tá? Obrigada. Que você possa nos abençoar em Sim, outra... e retornar. E retornar. Tá, E retornar. bem, o maior prazer do mundo. Agradecer essa sua esposa. Tá ali. Tá. Muito obrigado pela presença. Tá quietinha. A gente falou que ia interagir com você, mas quase não falamos. Eu sou tão tímida quanto. Está. Está Tímida, você não é. Obrigado, Obrigada, pessoal. pessoal. Até mais. Até mais, até o próximo episódio. Que troço é esse? Que troço é esse?